Nosso tema de hoje, enraizados e edificados em Cristo Jesus. Ô bênção! Enraizados e edificados em Cristo Jesus. Esta é a ordem do Senhor para as nossas vidas. É a orientação do apóstolo Paulo para a igreja que reunia-se em Colossos. É um ensinamento profundo, poderoso, que é válido para cada um de nós em pleno século 21. Em nossos dias, é uma palavra real que cabe na nossa existência. Se nós observarmos a palavra de Deus, vamos vê-la que ela é extremamente atual. É uma palavra real, uma palavra viva, porque a palavra de Deus é viva. E na meditação de hoje, amados, nós vamos observar alguns aspectos que ocorreram na igreja de Colossos, e vamos ver que esses mesmos aspectos hoje são comuns na igreja contemporânea. Está aí, para todos verem. Infelizmente, amados, mudam-se os tempos, porém, a ação do maligno sempre é a mesma. O maligno quer afastar o homem da presença de Deus. O maligno quer confundir a cabeça das pessoas. O maligno quer plantar na cabeça das pessoas princípios equivocados que os distancia do Senhor. E é por isso que nós meditamos na Bíblia. É por isso que nós lemos a palavra. É por isso que nós nos alimentamos com as Sagradas Escrituras. Porque é o falar do Espírito Santo. É a revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. Amados, a igreja de Colossos, ela foi fundada, vamos assim colocar, por Epáfras. Epáfras era um homem de Colossos, eram colossenses, que saiu da sua cidade e foi até Éfeso. E ali ele deparou-se com o apóstolo Paulo ensinando em Éfeso. A palavra de Deus entrou no coração de Epáfras. Ele levou aquela semente e chegando na sua cidade, na sua terra natal, ele não guardou, não colocou no lugar reservado. Mas ele entendeu que aquela cidade, que os seus precisavam ouvir a palavra verdadeira de Deus. E Epáfras anunciou o evangelho em Colossos. E as pessoas aceitaram a mensagem de Cristo Jesus. Se converteram e nascia a igreja de Colossos. Amados, como é poderosa a palavra de Deus. É por isso que eu vos falo, não perca as oportunidades de falar de Cristo Jesus. Não perca as oportunidades. Talvez você não tenha como fazer um culto daqueles assim, magníficos, extraordinários, para reunir milhares de pessoas, porém, você tem alguém, um interlocutor, que você pode falar com essa pessoa a respeito de Cristo, e assim o Senhor trabalha o coração e a semente plantada há de germinar na vida. Mas, se porventura você não falar, como hão de ouvir a palavra de Deus? Se Epáfras não levasse à frente a mensagem que ele havia ouvido do apóstolo Paulo, como o Senhor teria trabalhado? Certamente teria, porém, levantado outra pessoa. Mas Epáfras não perdeu a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de falarmos de Cristo Jesus. No entanto, amados, nós vemos que esta igreja de Colossos, no passar dos tempos, não muito tempo, ela se deixou envolver, as pessoas que ali reuniam-se, deixaram-se envolver por toda sorte de práticas ruins. Apareceu o secretismo, aqueles que defendiam o judaísmo, defendiam as filosofias gregas, apareceu ainda muitas filosofias, diversas filosofias, o misticismo foi implantado dentro da igreja. E tudo isso, amados, fez que a igreja de Colossos afastasse do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele estava em Roma, estava preso em Roma,
por volta do ano 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo ficou sabendo da necessidade daquela igreja e ele escreve aos Colossenses. Ele escreve esta carta à igreja de Colossos. Ele orienta aquele povo a abandonar os caminhos errados, orienta aquela igreja a voltarem-se para o Senhor, para abraçar a causa do Todo-Poderoso, para eliminar do seu seio toda sorte de ensinamentos errados. E a carta do apóstolo Paulo, muito profunda, vale a pena vocês lerem, meditar em Colossenses. Leiam nas suas casas, leiam todo o livro, vale a pena. São ensinamentos maravilhosos demais para a nossa vida. No entanto, nós vamos nos deter apenas em 2 versículos. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Quero convidá-los a abrir a Bíblia e vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Diz o apóstolo Paulo à igreja de Colossos: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Os amados podem assentar-se. Senhor, muito obrigado, Pai, pela revelação da palavra, pelo ensinamento, Senhor. Ensinamento que nos faz trilhar pelo caminho certo, que nos faz andar pelo teu santo e bendito caminho. Que nesta palavra, Senhor, nós possamos aprender a estarmos atentos a toda sorte de ensinamentos errados e a entender, Senhor, que Tu és o nosso alicerce e que nós estamos enraizados em Ti. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Irmãos, como eu disse anteriormente, a igreja havia desviado-se da presença de Deus. Os costumes ruins, as práticas heréticas, os ensinamentos falhos, antibíblicos, anticristo, haviam adentrado os portais da igreja de Colossos. E as pessoas, infelizmente, abraçaram esses ensinamentos. E muitos estavam já afastados da presença do Todo-Poderoso. No entanto, é preciso entender, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Senhor diz que nós somos unidos a Ele. O Eterno nos agarra, o Eterno nos faz uma essência com Ele, e nós precisamos entender que quando vivemos Cristo, somos dele, somente dele. O Senhor é o nosso dono, e não vou me cansar de falar a respeito disto nesta igreja, pelo tempo que o Senhor me conceder. Amados, nós somos do Senhor, nós temos um dono, nós somos escravos de Deus, escravos de Cristo. Ele é o nosso governador, é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que nos guia, Ele é o nosso Senhor. A partir do momento, amados, que nós aceitamos a mensagem de Cristo e fazemos isso de forma voluntária, você decide seguir Jesus Cristo. O Espírito Santo te conscientiza da necessidade de uma vida nova e você abraça a causa do Eterno e vive a verdade do Senhor. Este era o ensinamento do apóstolo Paulo àquela igreja. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos, já que eles haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, eles precisavam viver como de Cristo, como propriedades de Cristo. E não era possível de forma alguma aceitar que ensinamentos que ferissem a palavra fosse ali comungado com as pessoas. Eles não poderiam aceitar de forma alguma, mas era necessário cada dia mais estreitar a vida de comunhão com Cristo Jesus. Haja vista que viver Cristo é ter amizade, é desfrutar amizade com o Senhor. Quando você diz eu sou de Cristo, eu vivo Cristo, isso significa que você tem comunhão real com o Todo-Poderoso. E Paulo ali em Roma, irmãos, ele não estava numa situação muito legal.
O apóstolo Paulo, mais uma vez, estava naqueles perrengues terríveis. Oh, meu Deus! Estava preso. Estava preso lá em Roma. Os dias do apóstolo Paulo não foram muito bons. Foram difíceis, marcados por perseguições, por prisões e outros males. No entanto, ele não se afastou do Senhor. A partir do momento que ele aceitou a Cristo Jesus, ele entendeu que era necessário viver unido com Cristo, e essa foi uma mensagem que ele não se cansou de repetir às cidades. Onde quer que o apóstolo Paulo chegasse, ele ali ensinava a respeito de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E isso lhe causava danos, dificuldades e perseguições. Mas o prazer dele estava em Cristo Jesus. E o nosso prazer precisa estar em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos nos contentar com o mover do Espírito. Quando você aceita Jesus, você submete-se à vontade de Cristo. E a partir do momento que você submete-se à vontade do Eterno, nós vamos viver não mais para agradar o nosso coração ou para fazer-nos pessoas que têm a sua vida ocupada por situações, por movimentos, eventos ou coisas similares. Nós vamos procurar nos encher com o Espírito de Deus, nos deixar guiar por Ele. E a exemplo da igreja de Colossos, vemos a igreja contemporânea, como a igreja tem se deixado envolver com toda sorte de heresias. Há um sincretismo tão grande dentro da igreja, uma mistura de religiões, de filosofias, de costumes, até uma mistura de heresias entrando em choque com heresias, de tanta heresia. Mas isso satisfaz o coração das pessoas. O Senhor, amados, não aceita que vivamos assim, porque nós temos princípios de Cristo na nossa existência, e é por isso que nós não concordamos. Vemos que, a exemplo da igreja de Colossos, o sincretismo está presente, as mais diversas filosofias e o misticismo. A igreja tornou-se mística. É uma espécie, amados, de circo, onde você vê coisas do arco da velha acontecer, mas não vê o Espírito Santo de Deus de fato. De adivinhação a falsas curas, de costumes que não se aplicam ao cristianismo, mas que tornou-se meio que mágico. E eis aí porque colocam um tal de um candelabro no altar, coloca uma réplica mequetrefe, coisa feia pra caramba, como se fosse a presença de Deus, uma arca da aliança. Meu Deus! Jeremias 3,16 foi jogado fora, porque o Senhor disse que não era mais para fazer uma arca da aliança. Mas a igreja atual precisa do misticismo, e se vestem como judeus, e usam roupas do judaísmo, como se o judaísmo estivesse ok, tudo legal. Jesus, nós estamos fechados. Jesus, estamos fechados contigo. O judaísmo não quer saber de Jesus, mas a igreja atual traz para dentro de si esses princípios, porque passam a ideia de uma espiritualidade que não existe. A igreja de Colossos estava mais ou menos nessa linha. Havia um sincretismo, uma mistura de princípios do judaísmo com aquilo que era ensinado pelos apóstolos. E nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque não é mais para nós. O Senhor não te chamou para viver essa situação. Nós hoje vivemos Cristo Jesus acima de todas as coisas, e não precisamos desses adereços que não vêm de Deus, mas das profundezas das trevas, para fazer as pessoas errarem. Amados, vemos ainda que a palavra diz que estamos enraizados em Cristo.
O apóstolo Paulo diz àquela igreja: olha, vocês precisam viver Cristo Jesus, porque vocês aceitaram a Cristo. E vocês estão enraizados em Cristo. Oh, glórias! Quando nós observamos um pouco mais atentamente, irmãos, vamos ver que o apóstolo Paulo estava fazendo uma analogia da nossa vida com uma árvore. Nós sabemos que a árvore que há raízes que são bastante superficiais. No entanto, há árvores com raízes profundas, raízes extremamente profundas. E pode bater toda sorte de heresias, de costumes ruins, filosofias, sincretismo e vai por aí. Que esses não serão abalados, porque estão enraizados em Cristo Jesus. A sua alegria vem do Senhor. As suas raízes profundas a faz nutridas, verdejantes. Oh, glórias! Tudo isso, amados, precisa acontecer conosco. Um dos grandes problemas que nós temos visto hoje na igreja é que as pessoas não querem raízes profundas em Cristo. E a partir do momento que não possui-se raízes profundas no Senhor, não serão alimentados, nutridos, não serão fortalecidos. E o culto ao Senhor torna-se chato pra caramba. É praticamente insuportável vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus. Poucos querem ouvir a palavra de Deus nesses últimos tempos. Poucos. Mas, se tiver um grupo de dança dentro da igreja, eis aí a árvore com as raízes superficiais. Aquelas raízes que não se aprofundam. No primeiro vendaval, ela tomba. Se tiver um grupo de dança, alguma coisa que seja diferente na igreja, um grupo cantando bonito, luzes e essas coisas todas, as pessoas sentem-se bem. Mas quando acaba aquela parte, nem palavra tem hoje, porque não é bom pregar na igreja. Quando você prega na igreja, as pessoas não querem ouvir. Portanto, pregar a palavra do Senhor não é uma boa ideia para uma igreja que quer crescer nesses últimos tempos. Olha só que coisa mais louca. Se a tua igreja quer crescer, não pregue a palavra de Deus, mas dê aquilo que alimente a carne. Encha de eventos, encha de movimentos, encha de secretismo, de misticismo, principalmente misticismo. Muitas revelações, muito judaísmo, umas bandeiras de Israel, umas arcas da aliança, umas festas, aquelas mais diversas festas do judaísmo, traga para dentro, porque isso vai encher o coração das pessoas de satisfação, mas não de Cristo Jesus. Irmãos, nós que aceitamos a Jesus, viver Cristo, as nossas raízes precisam ser profundas no Senhor. E quando nós temos raízes profundas no Todo-Poderoso, o nosso prazer está em Cristo Jesus, não em movimentos, porque o nosso objetivo é que o Espírito sinta alegria, o Espírito Santo que habita em nós, sinta alegria em cultuar o nosso amado Jesus. E com esta palavra quero chamá-los a atenção, tal qual Paulo chamou a atenção da igreja de Colossos. Estejam atentos, estejam enraizados em Cristo Jesus. Na sequência, Paulo diz que era preciso que estivessem edificados. Mais uma vez, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Queridos, Paulo faz duas analogias interessantes. Primeiro, da árvore.
A árvore que tem suas raízes profundas e bebe em Cristo Jesus a água viva. A segunda, Cristo Jesus como o alicerce da nossa vida. Porque muitos caem nesses últimos tempos? Porque muitos não ficam de pé? Porque muitos não conseguem superar as tentações? Porque as suas vidas são edificadas sobre a areia. Eles não querem descer na profundidade da palavra. Não querem trazer a palavra para dentro do coração. Não conhecem a Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus. Se não conhecem a palavra de Deus, como é que podem suportar as tentações? Suportar os ventos fortes das trevas? Não consegue, amados. Nós temos que colocar na cabeça, em nome de Jesus, coloquemos na cabeça, que se não houver a palavra de Deus dentro da nossa cabeça, se essa palavra não for transportada aqui para dentro, nós não vamos conseguir êxito na nossa caminhada. Não se engane, você não vai conseguir êxito, porque vai tropeçar. O diabo vai colocar diante de você, logo, logo, umas ideias distorcidas de cristianismo. O diabo vai envolver o teu coração com a necessidade de curtir eventos, movimentos diferentes. Ah, porque nós temos que fazer assim. Ah, porque isso, aquilo, outro. Hoje já pintam até as igrejas de preto. As igrejas são pintadas de preto. Para que isso, gente? Ah, porque as pessoas que estão pregando o evangelho, elas ficam mais visíveis. Ah, o preto esconde tudo que está atrás, ninguém vê as coisas. Isso é coisa do cão. Qual é esse princípio? Onde está esse princípio na palavra de Deus? Mas as pessoas se deixam envolver por essas práticas que nenhum resultado positivo tem na obra do Senhor. É evidente, amados, que o templo poderia ser vermelho, azul, verde, amarelo, preto, enfim, escolha uma cor qualquer. Cada parede poderia ser de uma cor. Essa poderia ser verde, aquela vermelha, essa aqui azul, a branca, enfim. O teto poderia ser negro. Para Deus isso não mudaria nada. Nada, porque o templo é apenas o local onde as pessoas congregam e glorificam o nome santo de Deus. No entanto, quando é feito com objetivos, as coisas tornam-se um pouco diferentes. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos, que as pessoas estão buscando novidades que para nada servem. Novidades que não têm utilidade. Novidades, amados, que às vezes escandalizam. Porque hoje, para o camarada que está lá no mundo, tão acostumado com tanta coisa louca, ele entra numa igreja, poxa, a igreja toda preta. Infelizmente há uma associação com coisas do paganismo. Mas essa é a ideia nessa onda do secretismo, das filosofias, do misticismo, que infelizmente envolveu a igreja de Colossos e envolve a igreja atual. No entanto, quando nós estamos alicerçados, com o coração cheio da palavra do Senhor, nós somos pessoas maduras. O Senhor nos amadurece. O Senhor nos faz entender que não precisamos de muita coisa para adorá-lo, para glorificá-lo, a não ser a pregação da palavra e a adoração ao seu santo nome. E resume a isso. Nós não precisamos de 1000 instrumentos. Nós não precisamos, bom que tenha. No entanto, não necessariamente vai subir o louvor ao Senhor, porque há 1000 instrumentos, 1000 vozes. É o coração quebrantado, sensível à voz do Senhor, que é importante. Mas para que o coração seja quebrantado, sensível à voz do Senhor, se não houver a palavra dentro, é impossível. Eis aí o porquê que nós temos que comer a palavra, meditar na palavra. Ela nos amadurece.
muda o nosso conceito de Deus, porque não mais teremos um conceito humano, antropocêntrico, mas um conceito cristocêntrico. Quando você lê a respeito de Cristo, você não vai observar, você não vai encontrar Jesus fazendo coisas do arco da velha para louvar, para pregar. Jesus na simplicidade orava. Jesus na simplicidade, não fala que ele louvava, mas ele pregava. Veja como são as coisas. Isto porque Jesus era maduro. O apóstolo Paulo era maduro. Epáfras, maduro. Eles entendiam que a mensagem que Cristo queria que as pessoas ouvissem era uma mensagem clara, uma mensagem sem gordura, sem excessos, mas uma mensagem que as pessoas olhassem e conseguissem ver o cerne, Cristo Jesus. Quando nós amadurecemos na palavra do Senhor, irmãos, vamos ver que há muita coisa na igreja que é para encher linguiça, somente para encher linguiça, mas muitas vezes reprovada pelo Senhor, e geralmente reprovada pelo Todo-Poderoso. Eis aí, é necessário estarmos atentos, e não anseie por aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Não deseje, mas ali é bom, olha só, todo mundo dançando, parece uma boate, aquele jogo de luzes, ali que o Espírito Santo está falando, olha só que coisa magnífica. Amados, quando o Senhor falou com o profeta, foi no silêncio de uma brisa suave. Fique atento a esse detalhe. O Senhor fala com você, mas nem sempre no meio dos muitos barulhos. Amém? Ainda, final do versículo 7 diz, todo o versículo 7, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O apóstolo Paulo disse àquela igreja, vocês precisam crescer em Cristo Jesus. Vocês precisam assimilar e praticar o que foi ensinado. Vocês precisam viver uma comunhão real para que sejam fortificados por Cristo. Vocês precisam de uma fé firme, sólida, uma fé consciente, uma fé racional. Racional no aspecto de ter a fé e saber como e em que você crê. Não a fé cega, que você faz tipo Maria vai com as outras. Todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Mais ou menos assim. Servo de Deus não vive dessa forma. Ele não tem em si o efeito manada. É algo particular. É você com Deus. E é por isso que a palavra diz que nós precisamos estar firmes, observar aquilo que foi ensinado e crescer na presença de Deus, para que tenhamos uma comunhão real, verdadeira com o Mestre Jesus. Com essas palavras, o apóstolo Paulo orientava, na verdade, toda a carta aos Colossenses, mas nesses 2 versículos vemos talvez o resumo de toda a carta. O apóstolo Paulo chamando a atenção daquele povo, daqueles irmãos, para que abandonassem tudo aquilo que eles haviam agregado à sua fé, porém que era extra ensinamento. Não havia sido ensinado pelos apóstolos, não havia sido ensinado por Epáfras, mas apareceram ali os hereges de plantão, com seus ensinamentos falsos. E por incrível que pareça, os ensinamentos falsos, eles são atraentes. Eles são cativantes. Eles são envolventes. E as pessoas se deixam levar por eles.
E nós, amados, temos que vigiar aquilo que nos cerca no nosso dia a dia. Será que nós estamos de fato enraizados e edificados em Cristo Jesus? Será que a nossa fé é racional? Será que a nossa fé é racional? É uma fé que tem razão? Ou será que nós estamos crendo como, porque todo mundo faz, eu também faço? A voz do povo é a voz de Deus. Efeito manada não leva as pessoas para o céu. Mas é Jesus Cristo, o Senhor, que nos conduz para o céu. Ou seja, não é porque há um grupo, uma multidão fazendo a mesma coisa, que esses vão de entrar no céu. Mas sim, aqueles que observam a palavra de Deus. E esses são poucos. Porque o próprio Cristo já nos alertou que seriam poucos. E são esses poucos que alcançarão o céu e estarão com Cristo. Amém? E para concluir essa palavra, quero mais uma vez chamá-lo a atenção. Persevere. Persevere. Oh, meu Deus. Persevere. Está cansado da vida, cansado dos problemas, cansado das dificuldades? Persevere. Persevere. Afinal de contas, você aceitou a Jesus? Você disse que Ele é o teu Senhor, teu proprietário, que você é propriedade exclusiva de Cristo. Fale isto com razão, fale com fé, seja de fato propriedade de Cristo. Aguente ainda, aguente firmes, como alguém que tem raízes profundas em Cristo Jesus, raízes sólidas. Oh, meu Deus, alicerce firme, porque com certeza virão os ventos, virão as provações, virão as tentações. O diabo não vai te deixar em paz. Ele vai investir contra você. Mas lembre-se, quando você é de Cristo, o Senhor enche o teu coração de paz. Ele vai investir, Ele vai te perturbar. São as tentações do dia a dia, mas o Senhor te dá a paz. Amém? Não abandone a palavra. Não abandone a palavra. Não abandone a Cristo, porque Ele te resgatou. Ele te plantou em terra boa. Ele te colocou sobre a rocha. E Ele confirma a tua vida a cada instante, a cada minuto. Tenha uma vida agradecida ao Senhor e viva com alegria a mensagem de Cristo Jesus. Amém? Mesmo que sejam poucos, porque serão poucos. Oh, glórias! Que essa palavra de hoje, amados, ela seja mais uma daquelas para edificar a nossa fé, para que nós possamos ter convicção da necessidade de vivermos Cristo acima de todas as coisas. Viva Cristo acima de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amado Jesus, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E queremos, ó Deus, que ela não seja uma afronta, mas que seja, Senhor Deus, um chamado de atenção. Ó Deus, um despertar, para que as pessoas possam entender a necessidade de viver conforme a Tua vontade. Como propriedade, Senhor, como propriedade Tua, com raízes profundas, sobre a rocha, firmados na fé, Senhor, fortificados por Ti. E certamente terão experiências poderosas, porque a promessa é que Teu Espírito enche o nosso coração de alegria e paz. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que sejamos enraizados e edificados em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Aleluias. Mensagem 1160